E o Supremo Tribunal Federal continua discutindo e analisando a descriminalização do aborto no Brasil. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu destaque e suspendeu o julgamento. Confira os detalhes na reportagem de Yasmin Costa. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, pediu um destaque no julgamento sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Com isso, esse caso deixa o plenário virtual e passa a ser votado de forma presencial. O único voto que foi registrado em plenário virtual foi o da ministra Rosa Weber, relatora desse caso, que votou de forma favorável à descriminalização do aborto. No voto, Rosa Weber disse o seguinte, que essa questão da descriminalização do aborto já perdura por mais de 70 anos no Brasil e que as mulheres foram silenciadas durante a década de 1940, quando houve o debate sobre esse tema. Ainda no voto, a ministra fez um apelo para que o Congresso Nacional e o Poder Executivo elaborem e implementem um sistema de justiça social reprodutiva. E mesmo com essa mudança de plenário virtual para plenário físico, o voto da ministra Rosa Weber vai continuar sendo contabilizado. Inclusive, nesse julgamento, o voto dela vai valer mesmo quando ela se aposentar. Os ministros, para a gente relembrar, eles estão analisando uma ação do PSOL que pede a liberação do aborto até a 12ª semana de gestação. O partido questiona pontos do Código Penal, afirma que ferem, inclusive, a Constituição Federal, esses pontos do Código Penal. E olha, no Congresso Nacional, a oposição no Senado está reagindo a essa questão do aborto aqui no Supremo Tribunal Federal e já conseguiu um número mínimo de assinaturas para propor um plebiscito sobre o aborto. A ideia é encabeçada pelo líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho. Esse plebiscito se trata daquela consulta feita à população para decidir sobre uma questão de relevância a respeito de matéria constitucional, legislativa ou administrativa. Nesse caso, a consulta seria para saber se a população é ou não favorável à descriminalização do aborto. Depois de conseguir as assinaturas, ainda tem uns passos dentro do Congresso Nacional. Por exemplo, a proposta ela deve ser analisada pelo plenário das duas casas e deve conseguir maioria absoluta, tanto na Câmara quanto no Senado, para que o decreto seja publicado. De Brasília, Yasmin Costa. Dora Kramer, começo com você. Dora, sua análise sobre o voto da ministra Rosa Weber favorável à descriminalização do aborto. Dora. Logo comigo, né? Que batata Primeiro quente, as damas. Assunto, pois é, assunto complicadíssimo. Evidentemente, houve ali uma combinação para que a ministra Rosa Weber pudesse dar o seu voto, uma vez que ela é relatora original desse processo, ela pautou, não é, esse assunto, mas quando o ministro Barroso pede a suspensão, ele tem perfeita noção da complicação que é isso, de todas as questões que vão surgir, já estão surgindo sobre a competência do Supremo. Agora, o Supremo se pronunciou porque ele foi provocado, né? Poderia também não ter pautado esse assunto, evidentemente, mas é uma questão muito complicada porque a clandestinidade, o fato de ser crime, prejudica as mulheres mais pobres, só as pobres são prejudicadas, né? Porque só as pobres recorrem a métodos que as levam à morte. E essa é uma legislação de 1940. Agora, por que eu digo que é complicada? Posto assim, parece, ora, vamos mudar. Não, as pesquisas mostram que a população é majoritariamente contra mudança, né? E aí, o Congresso agora está abrindo essa discussão em reação ao Congresso, fazendo uma legislação muito mais dura. A meu ver, uma legislação pior do que o que a gente tem agora, né? Então, apostaria que esse assunto ficará no Supremo em banho-maria um bom tempo. E, Coban, inclusive falando da reação do Congresso, a Yasmin mostrou na reportagem que o Senado já se mobiliza até para organizar um plebiscito sobre esse tema, uma consulta à população, porque
Justamente como a Dora disse, há uma rejeição popular a essa pauta, né? É um tema que mobiliza muita gente e há no entendimento desses senadores, um apoio à não reversão da criminalização do aborto, né? Que se mantém a legislação atual. Para você, seria uma boa iniciativa, Coba, um plebiscito sobre isso? A gente tem essa possibilidade da consulta direta à população, né? O que se chama de democracia direta, que é quando o próprio povo decide a respeito de pautas polêmicas, importantes, que não é tão adequado para quando se trata de direito de minorias, porque sempre que for levada a decisão de um plebiscito, por exemplo, não tem vez para nenhum direito de minoria. Mas, neste caso em específico, é interessante porque a questão é muito polêmica e, portanto, não sei nem se o plebiscito seria adequado. Eu acho que o Congresso Nacional é o próprio local adequado, onde há já a representação das minorias, a representação dos vários setores da sociedade, dos vários partidos políticos em proporcionalidade. O que a gente não pode ou não poderia é deixar isso para que o Supremo Tribunal Federal decida livremente, até porque uma decisão vindo da Justiça nesse caso só vai decidir o seguinte: ou é constitucional ou é inconstitucional. Isso vem desassociado de políticas públicas que poderiam servir caso seja o entendimento pela descriminalização do aborto, com a qual eu não concordo. Acho que não é inconstitucional. Nós temos sim uma legislação de 1940, mas que está vigente até hoje. Ela não é lá de 1940, ela é de lá até agora. E, inclusive, o silêncio do Congresso Nacional a respeito de qualquer mudança também é uma mensagem. Se ninguém quis mudar até agora, é porque estão satisfeitos os parlamentares com a legislação atual. É importante também que isso fique claro. Nós temos possibilidade de aborto em caso de risco para a vida da mãe, em caso de estupro e, por força de jurisprudência, em caso de bebês anencéfalos, de fetos anencéfalos. E eu acredito que se o Congresso não se mobilizou até agora é porque eles decidem assim, e se eles decidem assim, como representantes do povo, é uma decisão democrática que precisa ser respeitada. Não seria adequado que isso viesse do Supremo Tribunal Federal, mas se vier, porque provocado, que seja no plenário físico, com participação de debates, não só dos ministros, mas de setores da sociedade que poderiam contribuir com a decisão.